Daniel 9:27. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Uma semana tipifica 7 dias. Esses 7 dias são simbólicos, eles simbolizam os 7 anos. Então ele vai fazer um pacto por 7 dias, que é uma semana, biblicamente falando. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, por exemplo, vai haver um grande rapto em toda a terra, de todas as tribos, nações, povos e línguas. Crianças vão desaparecer da terra. O que vai acontecer? Ele vai vir como esse que é um salvador, né? Não, como pode algo tão terrível acontecer? Eu vou fazer um pacto de paz com vocês. 7 anos. Me deixem reinar sobre vocês 7 anos. Eu vou estabelecer a paz. Nunca mais vai haver um desaparecimento como esse, porque eu vou usar de meios. Por isso que ele vai conseguir até implantar o chip em muitas pessoas, porque ele vai alegar que ele vai usar de meios para controlar a todos. Nunca mais vai haver um desaparecimento como esse. Ele vai usar um sermão muito bonito, e durante 7 anos ele vai dizer: eu faço esse acordo com vocês de paz, eu vou manter a paz na terra. Só que no meio desse acordo de 7 anos, o que ele vai fazer? Ele rompe. Ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que é isso? Aonde estiver os judeus, que ainda os judeus estão na terra, normal. Jerusalém está lá. Os judeus não crêem no Messias, eles não crêem no Senhor Jesus. Ele vai fazer cessar todo o sacrifício. Ele vai fazer cessar todo o culto na terra a outro Deus. E ele vai estabelecer um culto somente ao Deus dele, que é na verdade a besta, que aí que sim começa um tempo de adoração ao próprio Satanás. Só que ninguém vai pensar: ele quer que eu adore Satanás. Não. Ele vai apresentar ali o seu Deus, que vai ser aquela imagem, e ele vai querer que todas as pessoas adorem aquela imagem, aquele Deus, porque ele vai alegar: vocês tiveram todos os seus deuses e nada adiantou, então agora esse é o meu Deus. Esse Deus que está conseguindo manter essa paz no mundo é esse Deus, e vocês vão adorar ele. E diz o quê? Que ele vai cessar com toda oblação, todo sacrifício, todo culto na terra. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então ele tem um tempo. Ele faz um acordo de 7 anos. Só que na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele então interrompe esse acordo de paz e ele mostra a verdadeira face, porque ele na verdade é o anticristo, ele é contra Cristo e na verdade ele é um instrumento de Satanás na terra. Então, 1 Tessalonicenses 5:3 agora, Carlos. Nos 3 primeiros anos, ele vai estabelecer a paz na terra e todas as multidões vão confiar nele. 1 Tessalonicenses 5:3. Olha só: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Está entendendo como ele vai agir? Né? Ele vai chegar todo bonzão. Eu vou trazer a paz, eu vou acabar com a fome. Ele vai ter um discurso lindo. E vocês vão ver ainda que ele vai conseguir fazer sinais. Por isso que ele vai enganar muitos. E só que, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, agora nós estamos seguros, agora sim, o que ele diz lá? Então sobrevirá repentina destruição, como a dor do parto. Então começa verdadeiramente o tempo de tribulação. Então, quando findar os 3 anos e meio, iniciará o período de grande tribulação. Ele vai erguer o Deus dele, e ele vai querer colocar esse Deus dentro do templo de Israel, para que seja interrompido
o culto ao Deus eterno. Vamos lá, Daniel 12:11. Olha só. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, desde o dia que ele estabelecer, cesse os cultos a outros deuses. Cesse. Não quero que adorem a Deus nenhum. A partir desse dia, haverá o quê? 1290 dias. Se você tiver uma calculadora, anota aí. 1290 dias, dividido por 365 dias, que equivale a um ano, é 3 anos e meio. Amém? Então, a partir do dia em que ele falar, cesse todo culto, cesse toda adoração a outro Deus, começa o período da grande tribulação, que serão 3 anos e meio. Então, o anticristo vai se levantar para destruir a fé dos judeus em Deus e a fé de todo o habitante da terra. Satanás não vai admitir que ninguém creia em Deus. Abra sua Bíblia em Daniel 12:7, Carlos. Pode colocar aqui e acompanhar aqui. Então ele não vai aceitar, porque o diabo odeia a fé. Amém? O diabo odeia quem crê em Deus. Olha só. Daniel 12:7, isso mesmo. Ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas as coisas. Então o que acontece? São um tempo, mais 2 tempos, e meio tempo, 3 anos e meio. Então ele vai se levantar e diz o quê? Que ele vai, quando acabar e despedaçar o poder do povo santo. Então todo aquele que permanecer na terra, que ainda quiser por força própria, quiser por consciência, por exemplo, se eu tivesse desviado, Jesus voltasse, vai ser um piscar de olhos. É lógico que eu sei que foi o arrebatamento. Então eu vou querer o quê? Voltar comigo para a casa de Deus. E aí nós vamos ver o versículo que diz que haverá muitos pastores que vão ficar, haverá muitas pessoas que conhecem a Bíblia que vão ficar, e elas inclusive vão até ensinar. Então o povo de Deus vai tentar permanecer firme para estar pronto. Só que o que disse aí a palavra de Deus? Quando tiver acabado a destruição do poder do povo santo, tudo vai se cumprir os 7 anos dele. Então é 3 anos de falsa paz, e aí depois o quê? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois dos 3 anos e meio, ele vai trabalhar noite e dia para destruir qualquer tipo de fé que haja na terra. Se houver, o povo de Deus ainda se reúne num lugar, para buscar o conhecimento, para buscar estar pronto, para rejeitá-lo, ele vai o quê? Querer destruir o poder do povo santo. E o que está dizendo? Que foi dado a ele esse tempo. É dado ao anticristo esse tempo. Aonde nós estaremos nessa hora? Os que estavam prontos. Os que estavam prontos foram arrebatados e estão aonde? Nas bodas do Cordeiro. Amém? Então por isso a importância de nós, como aquelas 10 noivas, nós sermos as 5 noivas sábias, que estão prontas, com as vestes prontas todo dia, que estão aguardando a Jesus todo dia. A igreja, muita gente fala, por que a igreja de hoje não é igual àquela igreja do começo da Bíblia, aquela igreja, a primeira igreja? Por quê? Sabe por quê? Porque aquele povo vivia todos os dias aguardando a vinda de Jesus. Todos os dias eles tinham essa consciência. E nós, muitas vezes nós nos perdemos porque nós esquecemos essa verdade. Só que os sinais já se cumpriram e a gente precisa acordar em nome de Jesus. Porque feliz
é quem fizer parte do arrebatamento. Feliz é quem o quê? Fizer parte das bodas do Cordeiro, é o que diz o livro de Apocalipse. Então aqui na terra, 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio que ele vai perseguir realmente o povo de Deus. E agora você vai ver como Satanás é ousado. Ele vai se levantar contra Deus, o anticristo. Ele vai se levantar contra toda a fé em Jesus Cristo. Ele vai blasfemar. Ele vai amaldiçoar Deus. Nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque Deus permitiu esse tempo. Olha só agora, Apocalipse 13:6. Apocalipse 13:6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Amém? Sabe quem são esses que estão habitando no céu com Jesus? Somos nós. Então ele vai estar aqui na terra e ele vai ficar amaldiçoando. Vai ficar amaldiçoando a Deus, e vai ficar amaldiçoando Jesus, e vai ficar amaldiçoando nós que fomos arrebatados e subimos com ele. Você vê a ousadia dele. Só que nada vai acontecer com ele. Olha agora Daniel 11:36. É muito forte, né, o entendimento disso. Daniel 11:36. O rei, que é o anticristo, ele vai reinar sobre o mundo inteiro. Olha o detalhe dessa parte. O rei fará conforme lhe aprouver. Ele vai fazer o que ele quiser. O que ele tiver vontade de fazer, ele vai fazer. Exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus. Então toda a imagem de escultura que existe nessa terra, até que as pessoas idolatram, ele não vai aceitar nada, ele não aceita a adoração a nada, né? Que são os falsos deuses. E diz lá, ele vai se engrandecer sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será o quê? Próximo, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Então ele vai amaldiçoar Jesus, ele vai amaldiçoar Deus, e não vai acontecer nada, ele vai prosperar. Aí as pessoas vão falar, então ele é poderoso mesmo, porque ele fala o que ele fala. Olha o que diz, que ele vai falar coisas espantosas, ele vai falar coisas assim malignas, e no entanto tudo vai dar certo para ele. E como as pessoas gostam de aparência, muitas pessoas vão falar, olha só, ele fala o que ele fala de Deus, e no fim tudo dá certo. Então vai ver que ele é mais poderoso que Deus mesmo. Só que o que a Bíblia está dizendo? Até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Então Deus determinou 7 anos vai estar ali. O Espírito Santo já foi, Deus que virou as costas aqui da terra. Se hoje já é difícil o Espírito Santo aqui com um monte de crente orando, você imagina o que vai dar aqui na terra. Pode continuar aqui, 37. E não terá respeito aos deuses do seu pai, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Ele vai repudiar todas as religiões, ele vai rejeitar tudo. Vai lá, 38. Mas em seu lugar, é aquilo que eu já falei, honrará ao Deus das fortalezas, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Viram aí? Que ele vai trazer o Deus dele. É o Deus das fortalezas. Quem é na verdade esse Deus? É Satanás. Amém? Estão entendendo? Está claro? Né? Então ele proíbe a adoração a um Deus eterno, um Deus vivo. Ele amaldiçoa a Deus, a Jesus e a nós que fomos arrebatados. E ele aqui proíbe qualquer culto. Vai ter que adorar. Ele tem o Deus dele, que na verdade é a besta,
que por trás está Satanás e ele só cultua aquele Deus. Então, o anticristo tem como Deus a Satanás e ele o serve, e ele vai fazer uma imagem desse Deus dele, e com enganos ele vai iludir a muitos. Apocalipse 13, 14. Olha agora, queridos, como vai ter gente que vai se enganar. Apocalipse 13, 14. Por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. Ele lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Estão vendo? Então ele cria um Deus dele, que na verdade é a besta, que é Satanás. Ele, então, é dividido em três: é o anticristo, o falso profeta e a besta. A besta é a própria imagem. Então ele tem o falso profeta dele, que é o sacerdote dele. Então aquele falso profeta vai fazer muitos sinais, irmãos. São sinais mesmo. Ele vai fazer sinais que as pessoas vão ficar, porque o que está dizendo a Bíblia? Que foi permitido. Pode voltar, vamos lá. 34, 14, olha lá. Foi permitido fazer. Então ele vai fazer sinais, irmãos, que as pessoas vão ficar bobas. São sinais nos céus, são sinais de cura, são sinais que as pessoas vão falar, que Deus é esse? Está entendendo? Não é que ele vai forçar ninguém a nada. Não é que ele vai vir e vai falar, eu sou Satanás, eu sou anticristo. Não, queridos. Satanás é o sedutor dos homens. Então ele vai, aquela imagem, através daquela imagem, ele vai falar, olha, está vendo? Agora é essa imagem. Porque todos esses sinais vão acontecer na tua casa. E as pessoas vão começar a adquirir aquela imagem. E o que diz? Que vai ser dado o poder daquela imagem falar. Olha lá, olha. Então as pessoas vão estar lá na casa dela com a imagem delas, né? Vão se ajoelhar e os demônios que estão atrás daquela imagem vão falar com ela. Ela vai ficar fascinada. Está entendendo como vai ser? Ela fala, só que o que está dizendo lá? Ele fará que sejam mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Então, se eu porventura tivesse muito desviada, mesmo conhecendo a palavra, ficasse, houvesse um arrebatamento e o povo subiu, lógico, eu ia ficar esperto, falar, o arrebatamento aconteceu, todos os fiéis subiram, todos aqueles que eram sinceros com Deus subiram, todos aqueles que levavam uma vida com Deus a sério subiram. Olha aqui, eu estava todo desviado, olha que eu fiquei. O que vai acontecer? Eu vou ficar esperto. Eu vou saber que eu não posso aceitar adoração à imagem da besta, e eu tenho que ficar esperto por causa do anticristo. Só que o que vai acontecer? A ordem é, todo mundo tem que se ajoelhar para o meu Deus, porque é esse meu Deus que está trazendo a paz. Mas não é que está trazendo a paz, é porque Satanás tirou a mão da guerra. Ele é o causador das guerras, então ele recuou. Para a gente enganar as pessoas, a gente deixar elas um pouquinho em paz, até a gente conseguir o maior número de pessoas. Estão entendendo? Aí o que acontece? Se eu me negar, eu fiquei, vamos supor, ia dada a ordem, tem que se ajoelhar. Se eu falar, não vou ajoelhar, o que vai acontecer comigo? Você? Morta. O que ele disse lá? E todo aquele que não se ajoelhar à imagem da besta será morto. Então, se eu disser, se eu fiquei, se eu sou um fiado, ou se eu sou um conhecedor da palavra, se eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, e eu fiquei, que eu estava afastado de Deus, aí na hora que vem essa ordem, que tem que adorar essa imagem que fala, que faz sinais lindos, que cura, que faz sinais poderosos, e eu falo, não vou adorar, porque eu sei que por trás dessa imagem é um demônio. Eu sei que é Satanás por trás disso. Que vai acontecer comigo, você? Morta. Agora, o crente que não consegue ser fiel agora a Jesus, com o Espírito Santo falando na cabeça dele, você acha que ele vai ter força para optar entre a vida e a morte? Só se ele entender mesmo que ou ele nega
ou ele está condenado para sempre. Porque vocês vão ver o versículo depois. Todo aquele que aceitar a marca da besta será condenado. Todo. Então é melhor eu ser morta fisicamente ali na hora, mas eu ser salva para sempre. Todo que aceitar o sinal, eu vou mostrar o versículo para vocês. Então a humanidade enganada vai adorar ao próprio Satanás, que em arrogâncias blasfema de Deus, vai seduzir a muitos com um falso poder. Ele falará contra Deus, ele falará contra o trono de Deus, ele falará contra os anjos de Deus, ele falará contra os crentes que foram arrebatados, e ele vai perseguir abertamente e vai matar todos os que buscarem ao Senhor, e nada vai acontecer com ele por 3 anos e meio. Vamos lá, Apocalipse 13, 4 agora, versículo 8. Apocalipse 13, 4. Desculpa, 4, tá? E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. E o povo adorou. E adoraram o dragão, porque deu a besta a sua autoridade. Então Satanás deu todo o seu poder, sua autonomia para aquela imagem de escultura. É o próprio Satanás personificado ali. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Está entendendo como o povo ficou fascinado? Ela fazia tanto poder. O anticristo e o falso profeta amaldiçoava a Deus, nada acontecia. Aí o povo começou a achar o quê? Que aquela besta, que aquele demônio, que aquele Deus era mais poderoso que o Deus eterno. Olha lá, continua. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Pode prosseguir. Quanto que é 42 meses? 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Pode ir. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo e língua. Pode ir mais um. E adorá-la-ão. Quem? A imagem da besta. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você tem noção da multidão que vai se curvar para aquela imagem de Satanás. Uma multidão. Todos que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem são esses? São os que não entregaram a sua vida para Jesus e aqueles que não conheceram a Jesus. Né? Então eles vão se curvar mesmo, porque vão falar o quê? Quem pode contra esse Deus? Ninguém. Ele fala mal de Deus e ele cada vez está melhor. Ele xinga Deus e cada vez ele está mais forte. Então ninguém pode vencer ele. Vamos se adorar ele. Então é nessa hora que as pessoas vão começar o quê? A se render ao próprio Satanás. Então esse Deus, ele vai o quê? Seduzir as pessoas e as famílias e todas. Você perceba que diz lá, né? Que os que habitam sobre a terra. Então é multidão de todas as nações, povos, tribos e línguas. Só que o anticristo, ele vai estabelecer uma marca. Por que uma marca? Porque o diabo não é onipresente. Ele não é igual a Deus. Deus, ele está em todo lugar, amém? Deus, ele sabe de tudo, amém? Deus, ele conhece tudo, porque ele é todo poderoso, ele é onipresente. Só que Satanás não é. Ele quer ocupar o lugar de Deus, só que ele não pode ser Deus. E ele não é Deus, ele não tem os atributos de Deus. Então o que vai acontecer? Ele vai estabelecer a marca dele. Qual marca? Ele vai implantar um microchip.
E ele vai usar provavelmente esse microchip para rastrear, para dominar e para governar os homens. As pessoas vão ser rastreadas a cada passo e elas vão ser punidas com morte severamente quem ousar não se curvar a ele. Ninguém vai poder comprar, vender, negociar se não tiver a marca da besta. Está entendendo? Ele não pode tudo, ele não sabe tudo. Então, ele vai estabelecer essa marca. E olha lá agora Apocalipse 13:16. Ninguém pode comprar, ninguém pode comer, ninguém pode fazer nada se não aceitar essa marca. É um meio dele, ok? Grampear as pessoas, dele, ok? Controlar as pessoas, dele dominar as pessoas. Vamos ver Apocalipse 13:16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Pode ir, 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém? Então o que ele diz aí? Que ele vai estabelecer esse sinal. Então vai ser posto ou na mão direita ou na fronte. Então hoje nós já sabemos que o mundo já está preparado para isso, né? Se você vai passar no ônibus, você pode passar o seu cartãozinho, tem o quê? Um chipzinho lá, não é? Se você vai fazer uma compra, você pode passar seu cartão de crédito. E você sabe que a proposta de muitos governos é até isso: distinguir o cartão de crédito, estabelecer um chip que tenha todos os seus dados, que você não precise movimentar dinheiro, que você não precise, né? Vai ser tudo ali, não vai dar para ser roubado. Esse chip, ele tem, olha que coisa, até hoje, esse chip, ele tem um produto químico que se a pessoa tentar tirar, ela morre. Então ainda que a pessoa, né, aceitou e ela diga, não, eu não quero, eu entendi que isso é uma marca, né, talvez se ela queira tirar, ela paga com a vida, porque ela morre imediatamente. Então o mundo já está preparado realmente para, né, a chegada e a manifestação do anticristo, até porque nós vimos em Lucas 21 que todos os sinais se cumpriram. Ok? Estão entendendo até aí? Né? Então o que disse lá? Né? Que ele vai estabelecer a marca dele. Então ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder fazer nada. Então muitas pessoas, as pessoas que amam mais a família do que a Deus, o que elas vão fazer? Elas vão falar, eu não posso deixar meu filho passar fome. Ela vai o quê? Acabar vendendo a alma dela para ela, né? Ela se perde eternamente. Não pode. Antes morrer, antes passar fome, antes padecer e ser salvo eternamente, do que ali matar fome por 1 ano, 5 anos, 7 anos e depois ser condenado eternamente. Estão entendendo? Não pode aceitar essa marca, porque quem aceitar essa marca vai realmente ser condenado eternamente. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai atender todos que quebrarem aliança com Deus, todo mundo que romper com Deus. A pessoa que disser assim, olha, eu era um crente, eu era uma pessoa que cria no Deus que criou os céus, até os judeus. Mas só que agora eu quero romper com essa fé, eu quero aderir ao seu Deus, eu quero aderir aos seus netos. O que vai acontecer? Ele vai adular. Ele vai apoiar, todo mundo que quebrar aliança ele vai apoiar, ele vai beneficiar todos os desviados, todos os que profanarem os templos, mas aqueles crentes que se posicionarem com Deus serão determinados e ainda eles farão muitas coisas e conseguirão alcançar muito a vontade de Deus. Olha só Daniel 11:30, a partir da parte C. Daniel 11:30. A parte C é aqui, ó. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto, quer dizer, a santa aliança. Todos aqueles que têm aliança com a santidade, todos aqueles que tiverem aliança com o santo, que é Cristo Jesus,
Todos aqueles que tiverem aliança, o que ele vai fazer? Ele vai se voltar contra, vai se indignar com esses que mantêm o pacto santo, e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado o santo pacto. Então, quem abandonar o pacto com Jesus, a aliança com Deus, o que vai acontecer? Ele vai se voltar para essa pessoa, ele vai atender essa pessoa, ele vai ser super gentil com essa pessoa. Pode continuar, 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então ele quer profanar o templo, ele quer colocar o Deus dele dentro do templo, ele quer colocar o Deus dele dentro dos templos. Então ele vai o quê? Vai profanar o santuário, ele vai profanar em Jerusalém, ele vai tentar profanar cada igreja na face da terra, porque ele quer que seja estabelecido o quê? A abominação desoladora, que é o trono, na verdade, de Satanás. Agora, veja quem permanecer fiel a Deus. Pode continuar, 32. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Então, o que é lisonjas? Olha, né? Palavras doces, né? Quem quebrar o pacto com Deus, ele vai encher de palavras suaves, palavras de engano, palavras sedutoras, mas não aquele que permanecer firme. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Então vai ter muito crente que vai falar: não, eu não caio nessa. Eu não vou quebrar o pacto com meu Deus, não. Eu não vou. E esses ainda vão fazer muita coisa ainda. Eles vão conseguir salvar muitos. Eles vão conseguir acordar muitas pessoas. Eles vão conseguir ainda despertar muitas pessoas. E eu vou mostrar depois a continuidade disso. Muitos cristãos desviados e conhecedores da palavra que ficaram, porque não eram praticantes, mas eram só ouvintes, nesse tempo serão usados para ensinar as pessoas acerca da ação de Satanás na terra. Então essas pessoas que ficaram, como eu disse, que eram desviadas, que conhecem, elas vão ser usadas para ensinar. E só que elas serão mortas, pagarão com a própria vida, pois não se converteram verdadeiramente no tempo da graça, mas para elas não aceitarem a marca da besta, elas preferirão que o seu próprio sangue seja derramado do que elas adorarem a besta. Olha agora Daniel 11, 33 e 35. Olha só, queridos, quanta gente que conhece a Bíblia, que vai ficar, que ainda vai estar aqui na terra. E por um lado, entre aspas, é bom porque elas vão ensinar muitos. Olha lá. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Está entendendo? Então quem ficar vai saber: não, Jesus voltou, o arrebatamento aconteceu. Eu preciso falar, eu preciso falar com a minha família, eu preciso falar com os irmãos que não conhecem, eu preciso explicar o que aconteceu. Para aqueles que estavam desviados, eu preciso explicar. Então eles vão conseguir ensinar muitos, que é o que disse lá. Farão proezas, só que eles vão cair nos dias. Que dias? No decorrer dos anos eles acabarão sendo mortos, ou pela espada, ou pelo fogo, ou pelo cativeiro, ou pelo roubo, por muitos dias. E continua lá: mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Por isso, ainda será para o tempo determinado. Amém? Então vai ter muito crente que, por exemplo, que ficou, ele vai ali cair, né? Por exemplo, ser preso, como disse aqui, a pessoa se for para o cativeiro.
que vão passar, né, pelo roubo, serem saqueados. Há muitos que não vão morrer, mas o que está dizendo aí a palavra do Senhor? Que eles cairão para serem provados, para serem purificados. Então eles vão passar ali pelo cativeiro para provar realmente se a fé deles é verdadeira. Eles vão passar ali pela perseguição para eles provarem mesmo: não, eu creio em Deus, eu quero Deus sim, eu quero a vida eterna, eu quero morar no céu, eu não vou ceder para Satanás não. Então muitos vão estar passando pela prova mesmo, nesse período de tribulação, para a purificação. Porque já que não se purificaram no tempo da graça, porque agora, nós estamos no tempo da graça, porque já que não se arrependeram no tempo da misericórdia, que o acesso à graça, a bênção, a vida eterna é fácil, então eles vão o quê? Ser provados, para com aquela provação eles vão ter que ficar firmes, e ali vai estar purificando eles do pecado deles. Porque lembra de uma coisa: o tempo de ser perdoado pelos pecados através do sangue de Jesus é agora. Amém? Agora, se você, por exemplo, nunca foi batizado, se você for lá e se batizar, todos os pecados que você cometeu até hoje são sepultados, não existem mais diante de Deus, e nem vai existir no dia do seu julgamento. É o tempo da graça. Hoje, se você, eu já fui batizado, mas se você se arrepende em verdade, e você se arrepende, abandona, como a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você se arrepende com sinceridade e abandona o teu pecado, você tem o perdão dele. Hoje é assim. Você não tem que pagar pelo seu pecado, seu pecado já foi pago, Jesus já levou na cruz. Mas, quando acabar o tempo da graça, que é isso, no momento do arrebatamento, todos os que aceitaram a graça foram levados. E aqui quem ficar vai ter que pagar o quê? Com o próprio sangue. Qual o salário do pecado lá? Morte. Então quem ficar, todo crente que ficar, aí vai ter que pagar pelo pecado. Aí vai, já, né? Pensou o sangue de Jesus, né? Pagar pelo pecado. E um vai passar pelo fogo, e o outro vai ser jogado na prisão, e o outro vai ser roubado de tudo, e o povo vai ter que ficar firme. O que falou lá? Você vai estar sendo purificado, né? A pessoa vai estar sendo purificada. Eu não posso ceder, eu estou aqui porque eu não fui fiel a Jesus, eu tenho que ficar firme, eu não posso ser condenado eternamente, eu quero a minha salvação, Senhor, eu quero, e esses vão existir, graças a Deus vão ser muitos, que vão acordar, infelizmente tarde demais, mas vão acordar a tempo de serem salvos. Amém? Então, quem apoiar e concordar com o anticristo vai ser ajudado. E assim, ele vai comprar os interesseiros e aqueles que são materialistas no mundo inteiro. Olha só, Daniel 11:39. Haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a glória. Olha só, hein? Quem reconhecer o Deus dele, que é na verdade Satanás, ele vai multiplicar a glória, vai dar honra para essa pessoa, e fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por preço. Então, as pessoas que são pessoas fáceis de ser compradas, queridos, elas vão ceder facinho, porque ele vai querer pagar o preço que for pela tua alma, né? Ele vai querer pagar o que for. Ele fala: olha, né? Eu vou multiplicar a tua glória. Olha aí, você é um trabalhador, imagina, você aceitar o meu Deus, né? Olha lá. Se você se prostrar para ele, eu te dou a maior glória. Eu vou te dar reinos. Olha, eu vou te fazer um vereador, vou te fazer um deputado. Ele vai ser assim, ele vai ter esse poder, ele vai ter essa autonomia. E ele paga o preço que for pela alma das pessoas, porque ele sabe que está em jogo a eternidade das pessoas. Então, como o anticristo vai profanar o templo em Jerusalém, os seguidores da besta irão até lá para prestar culto à imagem de Satanás e profanarão por 3 anos e meio a terra santa. Porém Deus enviará para a terra 2 testemunhas para pregar. Essa passagem é linda. Apocalipse 11. É muito bonita essa passagem, mas eu vou explicar ela para vocês.
O que vai acontecer? Olha só, vou explicar para vocês. Aí, vamos lá, vai. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, não desces, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. E concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saca profetizem por 1260 dias. Pode ir. E estes são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: suba para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Então o que aconteceu aqui, queridos? O anticristo vai lá em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Deus Altíssimo, é a cidade do Senhor Jesus. E ele lá vai colocar a imagem dele dentro do templo, que vai ser reconstruído de alguma forma espiritualmente. Eu não sei que lugar específico que vai ser este lugar de profanação. Quando ele colocar o Deus dele ali, para entronizar o Deus dele, o que vai acontecer? Deus vai mandar 2 testemunhas na terra. Muitos dizem que essas 2 testemunhas se tratam de Elias e de Moisés, ou de Elias. Por quê? Percebam os sinais que eles faziam. O céu abria, fazia cair fogo dos céus, mandava pragas na terra. Então eles vão ser 2 testemunhas de Deus aqui na terra, no meio da tribulação toda. Eles vão sair pregando, para o povo se converter para Deus. Eles vão falar que o Deus único é o Deus verdadeiro. Eles não vão aceitar aquilo, eles vão pregar. E diz que eles vão atormentar os moradores da terra. E eles vão o quê? Fazer fogo cair dos céus. Tudo aquilo que Elias e Moisés fizeram no passado, eles vão fazer. E o povo vai ficar o quê? Aterrorizado com eles. O povo vai odiar eles. Quem são esses 2? Quem são esses que falam em nome desse Deus e eles fazem tanto poder? E diz o quê? Que eles têm um tempo a cumprir, um tempo a testemunhar. E eles vão testemunhar. Mas quando se cumprir aquele tempo, o que vai acontecer? Deus vai dar autoridade para o anticristo matar ele. E diz então que o anticristo vai matar os 2 e vai pendurar em praça pública. Para você ver, queridos, essa passagem há 10 anos atrás não dava para entender, porque diz que de todos os povos, línguas, nações vão assistir e vão se alegrar. Está vendo lá o que disse a palavra do Senhor? No versículo, pode voltar, olha lá, fala o poder que eles vão ter, né? Pode, isso, olha lá, o poder deles. Vai mandar não chover, não vai chover. Vai mandar, né? Vai ter poder sobre as águas. Vai ferir a terra com pragas. Pode seguir. 7, 8
Isso lá, e a besta se sobe, vão pendurar o corpo deles no meio de uma praça, olha lá, jazerão seus corpos na praça da grande cidade. Muitos julgam que se trata realmente ali, até da Itália. Pode seguir. Olha lá agora. Homens de vários povos, tribos, línguas verão seus corpos por 3 dias e meio. E não, como que de todas as nações, tribos, línguas vão ver? Através da televisão. Amém? É interessante que pode conseguir. Olha lá. E todo mundo vai se alegrar. E todos se alegrarão, se regozijarão e mandarão um presente um para o outro. Olha só, porque esses 2 profetas atormentaram quem estava na terra. Por quê? Porque eles falavam, eles vão pregar contra o sinal da besta. Eles vão falar, olha, vocês que aceitaram essa marca, isso é um sinal maligno, isso é demônio, eles vão denunciar tudo. E o povo que aceitou, que estava interessado em comer, beber, em viver, eles vão ficar com ódio dele. Mas diz o quê? Pode prosseguir. E depois daqueles dias, o espírito de vida entra de novo naqueles 2 homens. Imagina só, eles foram pendurados em plena praça pública, o mundo inteiro está assistindo, toda a tribo, povo, nação, está vendo pela televisão, eles estão lá mortos. Aí diz o quê? Que de repente o espírito de vida entra neles, eles se colocam em pé, todo mundo fica aterrorizado. Olha lá, versículo 12. E do céu vem uma nuvem, uma voz que fala, podem subir, subam para cá. E eles começam a subir diante de todo mundo da terra. Os seus inimigos os viram. Versículo. E naquela hora vai ter um terremoto na terra, onde vai morrer 7.000 pessoas. Estão entendendo? Essa cena é muito forte, né? Então essas 2 testemunhas, vocês vão ouvir falar muito nela. E elas virão na terra. Elas vão falar, elas vão aterrorizar, vão atormentar, porque elas vão falar a verdade. Isso no período da tribulação. Só que depois ela vai ser morta pelo anticristo, os 2, eles vão ficar lá, todo mundo vai assistir, né? Todo mundo vai ver pelas televisões, nas suas casas, olha lá, morreram, hein? Oh, não falaram que era o bom? O nosso Deus que é bom. Só que depois, o Deus único vai ressuscitar, vai falar, pode subir, venham. E eles vão subir e vai ter um terremoto na terra, onde vão morrer 7.000 pessoas. Então todos os que aceitaram o domínio da besta serão condenados. Apocalipse 14, versículo 9. Olha só, Apocalipse 14, 9. Seguimos ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está vendo o que o anjo do Senhor falou? Todo que aceitar essa marca, todo que adorar a besta, vai o quê? Para o lago de fogo e enxofre. Agora, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, o que esse anjo, o terceiro anjo, o anjo do Senhor está dizendo? Que a pessoa vai ser condenada realmente para sempre. Certo? Então, guardaram bem, né? Houve o arrebatamento, piscar de olhos, né? O que acontece? 3 anos e meio o anticristo, aparentemente bonzinho, depois ele tira a máscara e ele começa a mostrar quem ele é. Então, vão começar 7 trombetas a tocar. Depois você veja em casa, que sai em Apocalipse 8 e 9. São algumas coisas que aconteceram na terra. Você pode estudar em casa, anote aí, tá? Então, primeira trombeta, queimará a terça parte da terra, as árvores e toda a erva. Haverá muitos incêndios. A primeira trombeta libera fogo e saraiva na terra. Segunda trombeta libera erupção de um grande vulcão.
matará a terça parte dos seres viventes da terra no mar e destruirá a terça parte das embarcações. Tudo isso, imagina tudo isso acontecendo, hein? É a grande tribulação mesmo. A terceira trombeta, haverá amargor na terça parte da água potável da terra, milhares morrerão. Quarta trombeta, 1/3 do brilho do sol, da lua e das estrelas será comprometido. A terra vai ficar mais sombria, e estes não iluminarão na mesma intensidade o dia e a noite. Quinta trombeta, 5 meses de tormento contínuo sobre a humanidade, por legiões e legiões de demônios que serão soltos. Esses não poderá tocar naqueles que têm o selo de Deus. Vira essa quinta trombeta, né? Então milhares de demônios vão ser soltos, só que eles não podem tocar naqueles que têm a marca do Senhor Jesus, que tem o selo de Deus, que seria o selo da salvação. Sexta trombeta, demônios igualados em força a Satanás serão soltos com seus milhares de exércitos, 20.000 vezes 10 milhares, e eles matarão a terça parte dos homens, com fogo, enxofre e fumaça. Sétima, tocará depois da morte das 2 testemunhas, e determinará que o reino da terra será entregue nas mãos de Cristo. Então aí finda os 7 anos. Eu quero só que vocês vejam o Apocalipse 9, versículo 4. Essa sexta trombeta, depois, né, não dá tempo de nós vermos, né, que 4 demônios vão ser soltos na terra, com milhares de exércitos. É muito triste. Olha só, pode voltar o versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Amém? Então esse é o momento em que são soltos milhares realmente de demônios na terra, e todo aquele que não tem o selo de Deus, né, todo aquele que aceitou a marca de Satanás, vai ser atormentado. E o pior é, mesmo com todos esses sinais, mesmo com todas essas dores, os homens não se arrependem de seus pecados. Pelo contrário, eles continuam pecando e se rebelando contra Deus. Olha só Apocalipse 9, 21. Às vezes a gente pensa, não, pastor, mas passando por tudo isso, é vulcão entrando em erupção, é o sol, a lua escurecendo, né? É tanta tragédia, não é possível, as pessoas vão temer, não. Olha o que diz Apocalipse 9, 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Estão vendo aí? O povo continua com o coração duro e não estão nem aí para se arrepender. O que vai acontecer nesse período da grande tribulação? Os homens desejarão morrer, mas não conseguirão. Apocalipse 9, 6. Então as pessoas vão buscar a morte, mas elas não vão morrer, porque o diabo não tem interesse que essas pessoas morram, que ele quer ver essas pessoas sofrendo. É o período da grande tribulação. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles, né? Imagina, aquele tormento, aqueles demônios soltos, e no entanto as pessoas vão querer morrer, mas não conseguem, porque Satanás não tem interesse que morra. Ele vai querer o quê? Que a pessoa fique sendo atribulada. Também acontecerão 7 flagelos, pode anotar aí, Apocalipse 16. Eu vou só citar quais são os 7 flagelos, depois você confere em casa, Apocalipse 16. Pessoas que adoraram a besta e a imagem da besta serão tomadas por úlceras malignas e perniciosas.
O mar vai se tornar em sangue, todos os seres do mar morrerão. Os rios, as fontes das águas se tornarão em sangue, haverá o fim das águas potáveis. O sol queimará os homens com fogo, definitivamente chegará ao fim a camada de ozônio. Haverá trevas sobre a terra, o rio Eufrates vai se secar, se unem os reis da terra contra Jerusalém. Um grande terremoto, como nunca houve igual na terra, virá e cairá grande chuva de pedras sobre a terra. Você imagina, irmãos, como que vai estar esse mundo? Esse é o período da grande tribulação. Nesse momento, depois você veja Apocalipse 17, 18, a Igreja Católica Romana será destruída para sempre pelo fogo. Apocalipse 17, 18. Olha lá, a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pode seguir uma. Depois você vê que não dá tempo de entrar, mas fala que essa cidade está sobre 2 montes, e ela é a que reina sobre os reinos da terra. Versículo 4, ela é adornada em riqueza, ouro, pedras preciosas. Versículo 6, ela se embriagou com o sangue dos santos. A Igreja Católica foi a que fez as inquisições e matou milhares e milhares de cristãos. Ela se embriagou com o sangue dos santos. Ela é Roma, versículo 9, que está assentada sobre 7 colinas. A única cidade que está sobre 7 colinas é Roma. Então se trata da destruição da Igreja Católica Apostólica Romana. Versículo 15, ela está à beira das águas. Roma, queridos, ela se espalha pelas margens do rio Tibre e tem o seu centro histórico nas 7 colinas, chamada Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale e Esquilino. Depois você procura no Google que você vai ver. Roma, ela espalha-se, está à margem do rio, e ela, o centro histórico dela está sobre essas 7 colinas que a Bíblia está falando, que é essa cidade que vai ser destruída. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser consumida pelo fogo, pela própria besta que a odiará. A grande cidade, versículo 18, versículo 16 mostra o momento em que a besta vai se levantar contra ela. Lembra lá que o anticristo não aceita mais nenhum culto a nenhum outro Deus? Então, ele também vai se levantar contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse momento, olha só o que diz sobre essa igreja, versículo 18, capítulo 18, 2. É um covil de espíritos imundos. Versículo 3, 18. Ela prostituiu as nações, afastando o povo do verdadeiro Deus com as suas idolatrias. Ela enriqueceu os mercadores da terra. Versículo 3, vendendo as imagens e idolatrias. Versículo 8, como vai ser o fim dela? Em um só dia ela será consumida pelo fogo. Em uma só hora, versículo 10, ela será julgada. Toda a riqueza que ela ostenta, versículo 16 e 17, vai ser destruída. Nunca mais haverá músicas, flautas, clarins dentro dela, versículo 22. Nunca mais haverá artes sacras ou imagens, versículo 22. Não terá mais casamentos ali, versículo 23. A culpa do sangue dos profetas e dos santos que foram mortos pelas inquisições está sobre ela, versículo 24. É muito tremendo você fazer um estudo desse momento, que é realmente o momento da destruição da Igreja Católica Romana. Por quê? Por causa das idolatrias, por causa da idolatria, por causa dos cultos às imagens, ela desviou muita gente do centro da Bíblia, que é Jesus Cristo. Amém? O centro da salvação é Jesus. Eles ensinam que a outra advogado, o advogado é Jesus. Eles ensinam que a outro mediador, o mediador é Jesus. Eles ensinam outros meios de salvação, outras conversações, e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então eles desviaram milhares e milhares de pessoas de Deus através das idolatrias, e por isso ela vai ser punida pela própria mão de Deus, certo? Perceba que nós lemos que no 6º flagelo, o anticristo vai então se unir
com muitas autoridades para ir contra Jerusalém, certo? Nesse momento, ela vai o quê? Tentar destruir, apagar Jerusalém do mapa. Vamos ver Apocalipse 19:9. Então, imagina, tá essa tragédia no mundo, né? O anticristo, ele tem que apagar Jerusalém do mapa, porque Jerusalém lembra quem? Jesus Cristo, amém? Jerusalém lembra quem? O Filho de Deus. Então ela se une com muitas, o anticristo vai se unir com muitos exércitos e vai lutar contra Jerusalém. Apocalipse 19:19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Nesse momento, a besta se une para destruir Jerusalém. E eu vou explicar para vocês o que significa isso. Mateus 24:30, só para te confirmar, e eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Mateus 24:30. Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que vai acontecer, irmãos? O anticristo vai se unir com um exército para destruir Jerusalém. Quando ele for para destruir Jerusalém, então Jesus volta. Essa é a volta visível de Jesus. Lembra que no momento do arrebatamento nós lemos na Bíblia que a volta é invisível, nós nos encontraremos com ele nos ares? Só os chamados sobem, mas agora Jesus volta para defender Jerusalém. E diz a palavra de Deus que ele vai pôr os pés dele no Monte das Oliveiras, e dali diz o quê? Que o anticristo vai vir então para pelejar contra Jesus, porque ele quer destruir. E você vai ver que há um exército atrás de Jesus. Vamos ver só. Então, no momento desse cerco contra Jerusalém, Jesus vem para salvar Jerusalém. Todos os judeus que negaram Jesus, que mataram, os judeus, rejeitam Jesus, eles vão chorar, eles vão se desesperar, porque eles vão reconhecer que é Jesus que eles transpassaram. Vocês viram o versículo de Mateus, que fala que eles se lamentarão porque eles transpassaram a Jesus Cristo. Depois você pode ler em casa, que não dá tempo da gente ver. Zacarias 12, do 1 ao 14, demonstra esse momento em que Jesus vem. Então, nesse momento, os judeus, não precisa ir nesse não. Em Mateus lá que falou, que todos o verão e todos se lamentarão quando virem Jesus vindo com poder e grande glória. Aí no livro de Zacarias demonstra o momento da vinda de Jesus. Só ler um versículo para vocês, que fala que a terra pranteará cada família, e eles gemerão, chorarão amargamente. Diz assim, mas sobre a casa de Davi, aí em Zacarias mesmo, capítulo 12, pode ir, aí diz, mas sobre a casa de Davi, diz assim a palavra do Senhor, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e pranteá-lo-ão sobre ele, isso lá. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, quando Jesus voltar, eles vão chorar muito, porque eles vão reconhecer o Messias, e nós negamos ele, nós rejeitamos ele, e ele veio nos salvar. Mas o Senhor usará de misericórdia com Jerusalém, e ali os judeus se arrependerão dos seus pecados. Então vai se cumprir os 7 anos, nesse momento em que ele se levanta contra Jerusalém. Jesus vem e diz então que
o anticristo vai ser destruído pela boca do Senhor Jesus. Vamos ver só esse momento da batalha, Apocalipse 19:11. É muita coisa, irmãos. Apocalipse 19:11. Olha só, é o momento em que Jesus vem. Imagina só, o anticristo está lá para destruir Jerusalém. Aí Jesus volta com um grande exército. Que exército é esse que está atrás dele? Nós. Amém? Lembra que nós vimos no arrebatamento, nós vamos ficar com Jesus nas bodas. Amém? 7 anos. Só que nós não vamos morar no céu pra gente, para sempre. Amém? Olha só, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses? Nós. Amém? Por isso que a Bíblia fala que os que vencer, ele vai vestir de linho fino. Amém? Então, quando Jesus vier, irmãos, nós vamos estar lá juntos, tudo atrás dele, com um corpo transformado. Amém? Lembra que você recebeu um corpo transformado? Você não tem mais esse corpo mortal, você tem um corpo eterno. Está lá em 1 Coríntios 15. Né? Então ele vem com esse grande exército vestido de vestes brancas. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? No manto dele, sobre a coxa dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então esse é o momento da volta visível de Jesus. Aí diz que da boca dele, né, sairá a espada e ele vai reger as nações. Então nesse momento é o que nós sabemos. Então é o momento em que Jesus vai reinar nesta terra. Amém? Então é importante vocês saberem disso. Aconteceu o arrebatamento. 7 anos a boda do cordeiro em festa com Jesus. Até que Jesus vai voltar e vai o quê? Dominar, vai ser rei. Ele vai reinar nesta terra por 1000 anos. Então essa terra não vai acabar amanhã nem depois. Essa terra vai acabar sim, vocês vão ver em seguida, certo? Então nesse momento Jesus volta, ele vai derrotar o anticristo. Nós estamos junto com Jesus, com o corpo glorificado. E o que vai acontecer? Ah, pastor, eu pensei que eu ia ficar lá no céu só cantando. Não, você vai ser um dos sacerdotes do Senhor na terra. A terra vai existir normalmente. Vai existir Brasil, vai existir Itália. E a Bíblia fala que Deus vai nos colocar para reger as nações. Então quanto mais, o que acontece? Quanto mais fiel você é, mais atributos você vai ter. Você pode ser um sacerdote do Senhor na terra, você pode ser um governador do Senhor na terra. Jesus vai reinar nessa terra. Amém? Então Cristo volta visivelmente. Nós que fomos arrebatados voltaremos com Ele. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. No momento em que o anticristo com o seu povo e o exército tiver cercado Jerusalém para exterminá-la, então haverá grande batalha, onde serão eliminados os inimigos de Deus. Zacarias 14:14, só para você ver o momento em que Cristo põe o pé no Monte das Oliveiras, e nós estaremos lá em nome de Jesus. Amém? Zacarias 14:4. Acabou os 7 anos, amém? Nós já acabamos os 7 anos da grande tribulação. Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, outra metade para o sul. A Bíblia fala aí, pode ir no versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Versículo 7. Porém será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Versículo 8.
Naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o ocidental, no verão e no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Então esse dia Jesus volta visivelmente e ele vai ser rei sobre toda a terra. Cristo vai reinar nesta terra por 1000 anos. Todos aqueles que ressuscitaram e foram arrebatados com o corpo glorificado vão ser sacerdotes, vão ser ministros, vão ser governadores do Senhor na terra. Amém? E Satanás nesse momento? Já vou fechar para a gente terminar. Apocalipse 20. E o que vai acontecer, pastor? E Satanás? Jesus vai estar reinando nessa terra. Mas e Satanás vai estar onde? Satanás será preso por 1000 anos, amém? Então Jesus vai reinar nessa terra 1000 anos, nós junto com ele. Você pode ser um sacerdote de Jesus, você pode ser um prefeito, eu não sei o que você vai ser, só que você vai estar entre os salvos em nome de Jesus. Apocalipse 21, capítulo 20, versículo 1, olha só que tremendo a hora que Satanás vai ser preso. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? Por 1000 anos. E lançou aonde? No abismo. Lançou no abismo, o qual fechou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo e um pouco de tempo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então vamos lá, estamos aqui, Jesus voltou, num piscar de olhos. Os que estão prontos diante do Senhor, com a vida diante de Deus, sobem, ficam 7 anos com Jesus, vão lá só em pé, né? Os que estão aqui tudo em pecado e não quer saber de nada, então ficou aqui na terra, grande tribulação. 3 anos e meio tranquilo, depois 3 anos e meio de perseguição, aflição, tormento e morte. Oxe, sangue de Jesus, né? Acabou os 7 anos, o que acontece? Jesus volta, porque o anticristo está se achando dono de tudo e ele vai querer destruir Jerusalém. Jesus vem, põe o pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se abre e ali ele estabelece o reino dele. Ele destrói o anticristo. Nós lutamos ao lado de Jesus, nós somos os que estão com as vestes brancas e nós combatemos os inimigos de Deus. Vem o anjo, pega Satanás e o aprisiona por 1000 anos, coloca ele dentro de uma prisão. Aqui na terra, Jesus vai reinar com justiça, vai reinar com verdade, vai reinar com retidão, vai reinar com toda a sua glória. Apocalipse 20, versículo 4. Agora é o fogo, né? Apocalipse 20, versículo 4. Então vi os tronos, aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembra que vai morrer um monte de gente no período da grande tribulação? Amém? E que não, do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Amém? Então quem ficou aqui no período da tribulação, não adorou a besta, não aceitou a marca do sinal, o que vai acontecer? Vai reviver e também vai participar do reino de Jesus no milênio. Amém? Deu para entender, né? E aí, depois desses 1000 anos, né, de Jesus reinando com justiça na terra, o que disse lá? Satanás será preso por 1000 anos, depois será solto. Vamos ver o versículo 7 do capítulo 20. E aí nós chegamos ao fim do mundo. Apocalipse 27. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para dar. Olha só, irmãos. Satanás ficou preso lá 1000 anos. A hora que ele sair, ele vai sair virado. E ele vai sair ainda seduzindo as pessoas. Porque ainda vai ter muita gente morando e habitando na terra. E ele vai falar: olha, você não dá conta desse reinado de Jesus, esses governos de Jesus, esses governantes, ele é justo demais. Todo aquele que é ímpio não vai gostar do reino de Jesus, porque Jesus é justo, amém? E ele vai conseguir arrastar muita gente? Vai, não. Como a areia do mar. E ainda vai ajuntar uma batalha para ir contra Jesus que está lá em Jerusalém. Olha só como Satanás é sedutor, gente. Vamos lá, continua. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos. Lá onde Jesus está, imagina Jesus no templo, sentado no trono, e Satanás na ousadia, né? Vem uma multidão ainda que vai odiar, não vai querer a justiça de Jesus, que querem a corrupção, que querem a mentira. Cercarão o arraial e a cidade querida, mas o que vai acontecer? Desceu o fogo do céu e os devorou. Aí nessa hora é o próprio Deus que vai mandar fogo na terra. Nesse momento, irmãos, vai ser o fim do mundo. Deu para entender aí? Apocalipse 6,13 agora. Só. Tá, amém. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos. O céu vai se enrolar como um pergaminho, os montes serão removidos, os reis da terra, os grandes, os ricos, todos os poderosos, vão nesse momento fugir, porque o mundo vai terminar em fogo. Vê agora 2 Pedro 3,7, chegamos no fim do mundo, e aí agora você vai saber o encerramento disso. Então o mundo vai acabar? Vai. Amém? Vai. Os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pode ir. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas vão ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ter em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Então entenda isso. Na hora em que o anticristo vai, o diabo, o próprio Satanás, vai com uma multidão para tirar Jesus do trono, o próprio Pai do céu, Deus eterno, manda fogo na terra. Acabou a chance dos homens. Era a última chance. Aqueles que resolveram aceitar a sedução de Satanás, acabou, se condenaram para sempre. Aí o que vai acontecer? O céu vai enrolar como um pergaminho, a terra vai se dissolver. E o que vai acontecer? Nesse mesmo minuto vai ocorrer o que? Vai aparecer o trono branco. Então agora fechamos. Apocalipse 20:11. Então imagina, vem o fogo dos céus, a terra vai dissolver, os homens da terra vão morrer, todos. Nós estamos com o corpo o quê? Glorificados. Quem não leu 1 Coríntios 15, leia para você entender. Nós que fomos arrebatados somos glorificados. Na hora, imagina que a terra, Satanás e seus demônios cercaram para destruir Jesus. Vem fogo dos céus. Diz lá o último versículo que Satanás imediatamente é lançado
fogo do enxofre, e então a terra se dissolve, e aí o que? Essa terra acabou, se levanta, desce o trono branco. Vamos ver agora. Vinha um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Deu para entender então? Né? O mundo acaba em chamas, desce o trono branco ao trono do juízo, todo humano, todos aqueles que morreram comparecerão diante do trono branco e vão ter que prestar conta das suas obras. Daniel 12:2 diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E aí? Haverá separação, uns serão lançados aonde? Muita gente acha, eu tenho medo de passar e ir para o inferno. O inferno vai acabar. Vocês viram lá que Jesus falou? Que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Viram lá? Volta lá naquele versículo. Isso é coisa de Daniel, né? Então lá no livro de Apocalipse, diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, em enxofre. Então as pessoas que forem condenadas no dia do juízo vão passar toda a eternidade no lago de fogo, em enxofre. E aí o resto, agora terminou, irmãos. Apocalipse 21:1, pronto. Que aí é a hora, Apocalipse 21:1, e vi um novo céu e uma nova terra. Amém? Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, já não existe. Pode ir. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Glória a Deus. Chegamos no novo céu e na nova terra. Aleluia. Então, irmão, não fica brincando pela sua casa, não. Tem um novo céu e uma nova terra para nós. Deus tem isso para nós. Vamos ficar em pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Perdoa que estendeu o culto essas 2 quintas, mas é porque eu precisava fechar esse assunto com vocês hoje. E é muito importante, amém? Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e darão conta de si mesmo, amém? E o que está reservado para nós? Um novo céu. Às vezes você vai conversar com pessoas que conhecem só pedaços da Bíblia, elas vão falar: essa terra não vai acabar, Jesus vai remendar ela e vai melhorar. Não, irmãos, vocês viram lá, né? Vai desfazer em chamas mesmo, 2 Pedro. O céu vai enrolar como um pergaminho, vai vir fogo dos céus mesmo. E quando Deus fala novo céu e nova terra, é porque é novo, Deus não remenda, amém? E nós precisamos desejar essa eternidade com Deus. Feche os seus olhos, comece a orar agora pela tua vida espiritual. Hoje você aprendeu cada coisa. Senhor, em nome de Jesus, ore e cantai elas. Nós desejamos, Senhor, nós desejamos essa pátria celestial. Ore e cantai elas. Nós desejamos, Senhor, ser participantes, meu Pai, dessa vitória. Nós queremos reinar com Cristo, meu Pai. Nós queremos ser participantes, meu Deus, daqueles que lutarão ao teu lado. Oh, Senhor, que nenhum que está aqui se perca, que nenhum que está aqui, Senhor, fique, que nenhum que está aqui, Senhor, se curve a besta e a sua imagem. Oh, cantarás,
povo cheio de poder, amém? Percebe que você se liberta desse mundo. Por quê? Porque é muito mais do que há nessa terra em nome de Jesus.